amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na Santa Palavra de Deus. Espero eu que a mesma possa ir de encontro ao teu coração, possa ir de encontro à tua vida. O salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é a bússola para que possamos seguir a direção certa, o caminho certo. O problema é quando aquele que tem a bússola na mão, aquele que tem a palavra na mão para seguir o caminho certo, levar a embarcação no caminho certo, ele esconde a bússola e ele toma a direção que ele quer tomar. É triste isso. Nós falamos acerca de João, que recebe a visão de Jesus, a direção de Jesus. Jesus ele aparece diante de João e ele diz: olha, João, tudo que você está vendo, escreve no livro e manda às 7 igrejas. E nós já falamos aqui, as 7 igrejas, que no caso aqui é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O desejo de Jesus era que a palavra dele, a orientação dele, o conselho dele, os ensinamentos dele chegassem até essas igrejas. Claro que quem é que tem a função de levar a palavra de Jesus ao povo? É o pastor. O povo vai ouvir o que o pastor falar. Já diz o próprio Senhor Jesus que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, uma vez que o pastor fala, o povo ouve. Agora, o grande perigo é quando o pastor, que deveria ensinar a coisa certa, ensina a coisa errada. A igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que recebeu a carta, olha o que o Senhor Jesus manda falar dessa igreja. Ao anjo capítulo 2 de Apocalipse, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então ele falou: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, o Senhor Jesus conserva na mão direita os pastores e ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio. Isso é muito sério, minha amiga e meu amigo, porque eu fico a pensar, quando a igreja está reunida em certos lugares, e ali fica pessoas, tem igrejas que ela tem tanta gente, a igreja de 1.000, de 5.000, 10.000 pessoas, às vezes aquelas 30.000 pessoas. E no meio dessa multidão sempre tem aquelas pessoas que ali ficam, brincando com o celular. Eu já vi dentro de igreja casal namorando na hora do culto. Essas pessoas, elas não têm noção do que é o culto. Essas pessoas, elas não têm nenhuma noção do que é realmente servir a Jesus. Porque aqui diz, olha o que o Senhor está falando. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele vai falando para essa igreja: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos.
Então ele começa dizendo para essa igreja, para a igreja de Éfeso: eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas lutas, o teu labor, eu tenho visto realmente o teu trabalho, a tua luta para se manter firme, fiel a mim. Eu tenho visto o teu trabalho para você se manter diante de mim com fidelidade. Eu tenho visto que tu não suporta homens maus. Eu tenho visto, como ele diz aqui, está vendo? Conheço as tuas obras, tanto pelo labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, ele vai dizendo: eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto que tu tem lutado para revelar os mentirosos que se declaram apóstolos e que não são. Eu tenho visto a tua luta. Ele vai dizendo: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então aqui ele elogia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela teve os melhores pastores. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, essa igreja, ela teve os melhores pastores. Paulo, ele foi o fundador desta igreja. Durante 3 anos, Paulo trabalhou aqui na igreja de Éfeso. Timóteo, que foi depois, de Paulo, Timóteo também foi pastor da igreja de Éfeso. Também tem o próprio João, passou em Éfeso. Apolo, também um homem muito intelectual, inteligente, passou também na igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso teve bons pastores, bons líderes, teve uma boa doutrina, um bom ensinamento. Mas infelizmente, minha amiga e meu amigo, uma igreja, ainda que ela tenha bons ensinamentos, bons pastores, uma boa teologia, se a pessoa não se converter de verdade a Jesus, se a pessoa realmente não nascer de Deus, mesmo ela estando dentro de uma boa igreja, ela vai viver uma vida de qualquer jeito. Você sabe por quê? Eu cheguei à conclusão, minha amiga e meu amigo, que o problema, infelizmente, de algumas pessoas não é o pastor. Às vezes o problema é ela mesma, ela precisa se converter. Na maioria, sim. Na maioria o povo tem se perdido porque os pastores não têm falado o que Deus mandou falar. Eles são bajuladores, eles buscam os seus próprios interesses, então eles levam o povo a buscar também os seus próprios interesses. Mas há igrejas onde o pastor ensina direitinho, o pastor é honesto na palavra de Deus, o pastor prega a palavra da verdade, e mesmo assim as pessoas não se convertem. A igreja de Éfeso, então, ela tinha, esses bons pastores, ela teve esses bons pastores, ela tinha uma boa teologia, era uma igreja, como podemos ver aqui, não aceitava qualquer pessoa dentro da igreja. A pessoa dizia: eu sou apóstolo, eu sou isso. Não, você é mentiroso. E levava ele à prova para mostrar que ele não era verdadeiramente um homem de Deus. Porém, versículo 4, agora, o Senhor Jesus, ele diz para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora ele vai com a crítica à igreja de Éfeso. Ele elogiou, ele viu perseverança, ele viu que era uma igreja que não suportava homens maus, era uma igreja que não havia esmorecido, mas essa igreja já estava começando, a abandonar o primeiro amor. E quando se fala de primeiro amor, o que é o primeiro amor?
que primeiro amor é esse que a pessoa abandona? Eu tenho 36 anos, caminhando para 37 anos que eu conheci Jesus. Meu amado e minha amada, eu digo para você que eu não consigo me ver longe da presença de Deus. Eu não consigo me ver aí fora, bebendo, fumando, usando drogas, na prostituição. Não consigo, porque o meu prazer é esse. Meu prazer é falar da palavra de Deus. Meu prazer é estar na presença de Deus. Meu prazer é adorar a Deus. Eu amo esse Jesus. Eu amo a obra de Deus. Agora, a palavra de Deus diz aqui que o Senhor, então, ele dá uma crítica à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Ou seja, o primeiro amor é o início de tudo. Por exemplo, de repente você é uma pessoa que está namorando. Você é um rapaz que está namorando uma moça e você está apaixonado por essa moça. Olha, você faz tudo por essa moça. Ela também está apaixonada por você, ela faz tudo por você, ela te agrada. Poxa, vocês dois quando se encontram, há uma felicidade entre vocês. Você agrada ela te agrada, e há um amor entre vocês. Mas quantos que no início também tiveram isso, e passou 5 anos, já estava, ou talvez menos, brigando com a esposa, batendo na esposa, traindo a esposa. Quantos que de repente se separou, abandonou o primeiro amor. No que se diz respeito aqui, o que pode ser o primeiro amor que uma pessoa pode abandonar, um cristão pode abandonar? Aquele primeiro amor, sabe, de meditar na palavra de Deus. Ela tinha prazer em meditar, ela lia a Bíblia todo dia, ela estava sempre lendo a Bíblia, estava sempre com a palavra de Deus, estava sempre orando, estava sempre adorando a Deus. Só que passaram os anos, agora ela já não tem mais prazer, porque perdeu o primeiro amor e perdeu o prazer, o entusiasmo, aquela paixão. Então agora ela já não lê, quase não lê na Bíblia, às vezes vai na igreja, nem leva a Bíblia. Louvar a Deus, nem louva. Ela pega o fonezinho, coloca lá umas músicas, sabe, mudanas, e fica ouvindo música mudando. Ela não tem mais prazer de ouvir os louvores, isso, aquilo, outro. Não tem. Orar? No início, quando ela se converteu, quando ela estava no primeiro amor, ela orava, jejuava, fazia vigílias às vezes de oração. Agora, muitas vezes quando vai para a igreja, na hora da oração fica sentado. Na hora do louvor, da adoração, fica sentado. Perdeu o primeiro amor. No início tinha prazer de evangelizar, tinha prazer de trazer pessoas na igreja, convidava as pessoas para vir na igreja. Hoje, nem ela vem. Muitas vezes, tem pessoas que ela às vezes sai, vai passear no domingo, mas não vai na igreja. Ou seja, ela perdeu, a prioridade dela hoje não é mais Jesus. A prioridade dela é os prazeres dela. Isso é perder o primeiro amor. O entusiasmo, a paixão, o interesse pelas coisas de Deus. A igreja de Éfeso estava perdendo isso. E olha, minha amiga, perder o primeiro amor é a pessoa estar se divorciando. É uma questão de tempo para essa pessoa se divorciar de Deus. Hoje em dia você sabe disso. Há muitas, mas muitas mesmo, igrejas, pessoas, né? Muitas pessoas aí se afastando da igreja e se tornando, elas declarando publicamente que elas são desigrejadas. Desigrejadas. E essas pessoas estão abandonando
as igrejas, porque elas dizem assim, não, porque Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, esses pastores são tudo ladrões, isso, aquilo, outro. Até parece que Jesus não ensinou, que haveria falsos profetas, que haveria lobos, que haveria, entendeu, enganadores. Ora, tanto Jesus como os apóstolos ensinou isso. Eu já li aqui na Epístola de Pedro, está aqui, ó, versículo 2, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 2 diz assim: e muitos seguirão. Eu vou ler o versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Você vai vencer, vai dar certo, você vai conquistar, Deus é contigo, o Senhor tem uma bênção para você. Palavras fictícias. Então muitos fazem isso. Aí diz assim: e também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, minha amiga, a palavra de Deus está repleta de orientações, de exortação que isso aconteceria. Então eu estou vendo isso acontecer dentro das igrejas. Aí eu vou abandonar a igreja, vou deixar de buscar o meu Deus, vou deixar de adorar o meu Deus, porque o pastor, ele é isso, porque o pastor é aquilo. Oh, minha amiga, se aquela igreja ali, o pastor é um pastor que não prega a palavra de Deus, não prega a verdade, ele procura adulterar a palavra de Deus, tudo que ele fala traz sempre alguma campanha para ele arrecadar dinheiro, eu vou procurar a igreja que o pastor vai pregar o que Jesus mandou pregar, ué. Eu vou procurar. Hoje, minha amiga e meu amigo, o que nós mais temos é igrejas, denominações. Claro que igreja certa não existe, não. A única igreja perfeita é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus que ainda não se manifestou. Ele vai vir buscar. Mas você vai encontrar em algum lugar uma denominação onde ali tem um anjo de Deus, um pastor, que ele prega a Bíblia, que ele ensina sobre a salvação, que ele ensina sobre a pessoa que tem uma vida reta diante de Deus. Então, frequenta a igreja. Agora, vou abandonar, deixar de congregar, vou me tornar um membro, né, fora do corpo? Um membro fora do corpo, só porque eu vi isso e aquilo? Não faça isso. Então, a igreja de Éfeso, o Senhor elogiou ela, o Senhor realmente viu o trabalho dela, as obras dela, mas ele falou assim: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deixou de ser como era no início. Aí o que é que ele faz? Ele agora dá 3 condições para que a pessoa retorne ao primeiro amor. A primeira ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. A pessoa tem que lembrar de onde ela caiu. Quando foi que ela parou de orar como ela orava no início? Quando foi que ela parou de ler a Bíblia quando ela lia no início? Quando foi que ela parou de frequentar as reuniões, os cultos, como ela fazia no início? Então ela tem que lembrar. Aí ele diz, segunda condição: arrepende-te. Arrepende-te. Quer dizer, arrepende de quê? Arrepende de você ter abandonado o primeiro amor, ter se afastado, sabe, do primeiro amor. Se arrepende, se humilha diante de Deus. Você está se sentindo frio? Você está se sentindo meio incrédulo, meio confuso? Dobra teu joelho, se arrepende, se humilha diante de Deus. Você não era assim. Você era uma pessoa que tinha temor a Deus.
Você era uma pessoa que amava a obra de Deus. Você era uma pessoa que quando você recebia o seu salário, a primeira coisa que você fazia era tirar o seu dízimo. Hoje talvez você está na mesma situação de algumas pessoas aí. Eu devo dar o dízimo? O dízimo é de Deus? O dízimo Jesus cobra dízimo? Olha, tem gente que ela fica todo dia que o pastor fala assim, olha, não precisa dar dízimo, porque ela não ama a obra de Deus. Porque ela não tem amor por Jesus. Porque quando a pessoa tem amor, ela não fica preocupada com essas coisinhas. Minha amiga, meu amigo, primeiro, ele diz, lembra-te de onde caíste. Segundo, se arrepende. E terceiro e último, ele diz, e volta à prática das primeiras obras. Quer dizer, volta à prática. Você quer voltar ao primeiro amor? Começa a fazer tudo que você fazia. Você já lembrou o dia que você parou de fazer? Você se arrependeu. Agora volta a praticar. Volta a buscar a palavra de Deus como você buscava. Volta a orar como você orava. Volta a evangelizar como você evangelizava. Volta a frequentar os cultos como você frequentava. Porque ele diz assim, ó, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, aí ele diz assim, ó, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas, entendeu, que eles queriam dominar o povo. Eles adulteraram a palavra de Deus, igual eu li para vocês ali em 2 Coríntios 2,17. Eles adulteravam a palavra de Deus para trazer os benefícios para eles. Eles queriam trazer multidões e multidões para eles e ter o domínio. Parece que a gente vive isso nos nossos dias. Parece que nós vivemos isso nos nossos dias. Tem líderes aí que eles têm o povo aqui, ó. E eu já vi muitos falar assim, você tem que ter o povo na tua mão. Porque se você tiver o povo na tua mão, eles fazem tudo o que você mandar. Ou seja, eles querem dominar. Eles querem dominar. Minha amiga, meu amigo, o Senhor Jesus, Ele é que tem que dominar você. Não é o homem, não. Você tem que ser inteligente. E a única forma de você não viver sob o domínio do homem é você realmente buscar Jesus, ler a Bíblia, ter comunhão com Deus. Nem tudo que os pastores mandam fazer é Deus que está mandando. É eles que estão inventando. Ou você acha que Deus vai mandar você pegar uma vassoura para tu varrer a casa para tirar a miséria? Você acha que Deus vai mandar você vender tua casa, vender teu carro e colocar no altar para Ele te abençoar? Deus nunca mandou isso, me diz aí. A única vez que Jesus mandou uma pessoa vender tudo, pegar tudo que ele tinha e vender, foi o jovem rico. Sabe por que Jesus fez isso? Para provar ele. Para provar. Jesus queria provar ele. Deus quando pega Abraão, manda ele pegar o filho dele, Isaac, sacrificar, foi para provar ele. Mas Deus mandou. Não é essas coisas que a gente vê por aí. Então, minha amiga e meu amigo, os nicolaítas eram um grupo de pessoas dominadores. E a igreja de Éfeso odiava eles, lutava contra eles. E a igreja foi até perseguida porque a igreja queria combater eles e eles se levantavam contra a igreja. E a igreja então enfrentou lutas por causa deles. Então essa igreja de Éfeso foi uma igreja que recebeu de Jesus elogios pelo seu trabalho, pela sua perseverança, pela sua luta no dia a dia, mas recebeu uma dura repreensão que estava abandonando o seu primeiro amor. Talvez você é uma pessoa que tem feito muitas coisas na obra de Deus, mas talvez você esteja abandonando também o teu primeiro amor. Você já não ora mais como antes, não jejua mais, não busca mais a Deus. Volte à prática do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Porque ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pessoa que persevera diante de Deus e se mantém fiel até o fim,
ela vai se alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus. Deixe-me orar por você. Querido Deus e amado Pai, eu não sei como é que está a vida espiritual dessa pessoa que está do outro lado. Eu não sei como é que está. Eu não sei se ela está vivendo o primeiro amor. Na verdade, eu nem sei se ela tem amor pelo Senhor. Eu nem sei se ela tem amor pela leitura da Tua Palavra, pela oração, pela evangelização. Eu não sei. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, seja qual for a situação espiritual dessa pessoa, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor fortaleça ela e que o Teu Espírito possa falar ao coração dela. Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as denominações deste mundo. E aqui no Brasil, cada canto do Brasil, abençoe. Não permita, meu Deus, que as pessoas continuem sendo enganadas. Não permita que as pessoas continuem sendo iludidas. Desperta o povo, Jesus. Pai, se há pessoas que têm sede do Senhor, leva elas, traz elas aos lugares que realmente ainda se prega o primeiro amor. Ainda há pessoas, pastores, que prega o que o Senhor manda pregar. Fala o que o Senhor manda falar e não o que Ele quer falar ou o que Ele acha que o povo quer ouvir. Querido Deus, toma em Tuas mãos a minha vida. Toma em Tuas mãos a vida da minha esposa que está sempre ao meu lado. Toma em Tuas mãos os meus familiares, meus entes queridos, meus parentes, os meus tios e tias, meus primos e primas. Toma, meu Pai. Toma em Tuas mãos os familiares da minha esposa, cada um deles. Toma em Tuas mãos, meu Pai, os familiares do Teu povo aqui da comunidade evangélica Ponto de Ferro. Abençoa os dizimistas. Abençoe aqueles que têm amado esse ministério, meu Pai. O Senhor é testemunha que, se não fosse essas pessoas que têm amado esse ministério, nós já teríamos fechado as portas. Porque, meu Pai, não há outro recurso que não seja os dízimos e as ofertas daqueles que amam a Tua obra. Então, abençoe cada uma dessas pessoas. Abençoe essa pessoa que está do outro lado, acompanhando esse vídeo. Abençoe a casa dela, a família dela, todos os seus entes queridos. Pois eu coloco em Tuas mãos e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Minha amiga, graças a Deus. Olha que o Espírito Santo, Ele esteja ainda falando ao teu coração. O Senhor conhece as tuas obras, a tua luta, a tua perseverança. Mas Ele também conhece, Ele vê quando a pessoa está esmorecendo, quando a pessoa está dando mais valor às coisas que não tem valor, que não edifica, do que aquilo que edifica. E isso entristece a Ele. Então vamos despertar. Se você é uma pessoa que abandonou o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Volte à prática. Volte ao início de tudo. E certamente o Senhor te abençoará abundantemente. Fique com Deus. Se gostou dessa mensagem, desse vídeo, compartilhe. Além de você curtir, compartilhe também. Quer dar sua opinião? Dê a sua opinião. Deseja ajudar esse ministério? Ajude esse ministério com o seu dízimo, com a sua oferta. E que Deus te abençoe. Até a próxima.